Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta às aulas após esse período de férias, tá? Então, nós vamos continuar aqui com o nosso conteúdo de lá onde nós paramos, tá? Eu sou a professora Camila, dou aula de ciências no grupo Objetivo, tá bom? Sejam bem-vindos às minhas aulas, tá? Então, eu vou aqui, nós vamos continuar da onde nós paramos lá atrás. Nós estávamos no reino no módulo 4, que corresponderia ao reino Monera e reino Protista, tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês aí. Quando vocês forem assistir as aulinhas, as minhas aulinhas, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila e um lápis ou uma borracha, né? Para vocês anotarem alguma coisa. E não se esqueçam de que vocês poderão assistir esse vídeo novamente, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui os primeiros reinos. Nós vamos falar nesse vídeo aqui do Monero e do Protista. Estávamos lá no módulo 4, na página 23, tá bom? Antes de iniciar esse módulo, tem uma proposta aí de atividade para vocês, onde você vai relatar suas experiências, tá? Você vai escrever sobre o que você sabe das bactérias que pertencem ao reino Monera, tá bom? Então, tem 4 questõezinhas aí para você responder, combinado? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o reino Monera, que constitui as bactérias e as cianobactérias, tá? As bactérias são seres unicelulares, procariontes, ou seja, não possuem núcleo ao redor do DNA, uma membrana nuclear, que a gente chama de núcleo, tá? São heterótrofas, buscam alimento no corpo de outro ser vivo, tá bom? Vivem isoladas ou em colônias, tá? Aqui, mais para frente a gente fala um pouquinho sobre a cianobactéria, tá bom? Aqui tem uma imagem da bactéria e as partes da célula dela, tá? A parte externa dela, ou cápsula, que a gente chama também aí de parede celular, mas para dentro aqui nós temos a membrana plasmática, que é uma outra capinha, mas é cheia de poros para permitir a entrada e saída de substâncias interessantes ou a saída de substâncias não interessantes para a célula. O meio dela aqui, ó, que é o citoplasma. Esse citoplasma, ele tem líquido, ele tem nutrientes e tem essas pequenas organelas aqui que a gente chama de ribossomos, ó, que está representada aqui por uns pontinhos. Os ribossomos, eles são responsáveis por produzir proteína, tá? E o DNA dela que não está protegido por uma membrana nuclear, por isso ela é procarionte, tá bom? Existem 4 grupos de bactérias classificadas de acordo com o formato da sua célula, tá bom? As chamadas de cocos, que têm o formato de uma bolinha, as chamadas bacilos, que têm o formato de um bastãozinho, as espirilos, que tem o formato de um espiral, como se fosse o espiral da sua apostila aí, e o vibrião, cujas bactérias têm o formato, eu falo que é o formato de uma vírgula, tá bom? Meio aí curvadinho, tá? Olha lá, ó, como as bactérias se nutrem, como elas se alimentam, elas são autótrofas, algumas autótrofas, tá? Que é no caso das cianobactérias. Outras são, aí as bactérias em si são heterótrofas, buscam alimento no corpo de outro ser vivo, tá? Ou elas são saprófagas, também chamadas de decompositoras, ou seja, elas se alimentam de seres que morreram e realizam a decomposição, junto com os fungos lá na frente que a gente vai ver, tá? Aquelas bactérias que são chamadas de patogênicas são aquelas que causam doenças.
Elas são heterótrofas porque elas entram no corpo de outro ser vivo para viver e se alimentam de substâncias dentro das células ou das próprias células, mas ao realizar esse tipo de alimentação, esse modo de viver aí, elas acabam provocando o mau funcionamento dos órgãos desses outros seres vivos, causando doenças, tá bom? Como elas respiram? Elas podem respirar de duas maneiras. Ou elas respiram na presença de oxigênio, que a gente chama de aeróbica, respiração aeróbica, aero lembra oxigênio, ou anaeróbica, o A aqui na frente ó, significa uma negação, tá? Então, sem a presença de oxigênio, tá bom? Como que é a reprodução das bactérias? Elas podem se reproduzir de duas maneiras. A primeira é essa daí, ó, bipartição, ou seja, cópias. Então, olha na figura lá que legal, ó. Uma bactéria está aqui, aí ela começa a copiar o DNA e outras estruturas lá dentro. Aí vai uma parte para um lado, outra parte para o outro. E aí depois no meio ela começa a se dividir, formando duas bactérias, uma cópia da outra, tá bom? E o segundo modo aí de reprodução é a sexuada, que significa que ocorre encontro de DNA, material genético. Então, olha só que legal na figura lá, ó. Duas bactérias se encontram, elas formam uma ponte de ligação entre elas, e o DNA de uma se encontra com o DNA da outra, e daí elas trocam esse material genético, e depois elas vão se separando aqui, formando duas bactérias. Sabe qual é a vantagem desse tipo de reprodução? É o que a gente chama de promove a variabilidade genética. Sabe o que é isso? É quando os seres vivos são da mesma espécie, têm muito em comum, mas um pedacinho do seu DNA é diferente. E daí, um pode ser mais resistente que o outro. Então, vamos supor que ocorra uma catástrofe ambiental. E aí, por uma substância tóxica para uma espécie de bactéria. E aí, o que vai acontecer? Se elas se reproduziram de forma sexuada, significa que aquela substância pode não matar 100% ou 99% ou 90% delas. Pode ser que metade sobreviva àquela catástrofe ambiental, aquela substância tóxica. Por quê? Porque uma tem alguma coisa a mais que a outra que deixou ela mais resistente que a outra, tá? E isso quem promove é a reprodução sexuada, tudo bem? Olha lá as bactérias decompositoras, elas realizam decomposição dos seres que morreram, tá? Elas desmancham o corpo desses seres, transformando eles em moléculas que são reabsorvidas pelo solo. Folhas, galhos, insetos, animais que morreram na natureza sofrem decomposição, tá? E existem as bactérias fermentadoras, que realizam a fermentação, que você tanto já ouviu falar. No caso aqui, a fermentação é um processo que transforma moléculas orgânicas em energia sem precisar do gás oxigênio, tá? Por exemplo, olha que legal lá, ó. O açúcar do leite, ele é consumido por uma bactéria que está lá no leite, no próprio leite. Ela libera ácido láctico e ele transforma esse ácido láctico transforma esse leite em bolotas, que é o que a gente fala de coagulação do leite, tá? Ele vira bolotas, ele fica mais pastoso. E é esse processo que é utilizado na fabricação de queijo, de iogurte, de coalhada. Lembra lá que a nossa avó, nossa bisavó fazia leite, né? Tem gente que faz até hoje ainda, principalmente quem mora em sítio, né? É muito legal. É esse o processo, fermentação, tá? Bom, e também existe a fermentação do vinho, tá bom? Que são o açúcar da uva, que também ocorre o mesmo processo, e forma o vinho, tá?
Existem outras bactérias que são chamadas fixadoras de nitrogênio, nitrificantes. Elas ajudam algumas plantas a absorver o nitrogênio para essas plantas produzirem proteínas para elas mesmas, tá bom? Exemplo, feijão, ervilha, amendoim, tá? São muito importantes para a natureza. As bactérias patogênicas são aquelas bactérias que causam doenças. Elas, se elas são causadoras de doenças e elas vivem no corpo de outros seres vivos, então a gente fala que elas são parasitas, tá bom? Exemplo aí de bactérias que causam doença no ser humano: pneumonia, tétano, meningite, tá? Olha aí, ó, tem um texto aí que eu fiz 2 recortes. Eu recortei aqui o título e recortei um trechinho desse texto da página 26. Ele é um texto muito legal, vale a pena você dar uma lida. Mas eu vou chamar atenção aqui para a descoberta do primeiro antibiótico, tá? Foi Alexander Fleming, um cientista escocês, né, que na época em que ele viveu, ele estudava diversos micro-organismos. E um belo dia ele estava estudando essa bactéria aqui, ó, Staphylococcus aureus, e aí ele notou que apareceu ali, depois de alguns dias, um bolor ao redor daquela colônia de bactéria que ele estava estudando lá na plaquinha de Petri. Lembra aquela plaquinha de vidro que tem uma tampinha assim, ó, né? Então, esse bolor soltava uma substância que matava essas bactérias. E olha que interessante, ele acabou descobrindo aí, sem querer, o primeiro antibiótico, que mais tarde foi denominado de penicilina, porque descobriram que esse bolor era um fungo chamado Penicillium que soltava essa substância. E essa tal da penicilina a gente usa até hoje na fabricação dos medicamentos, né? Contra bactérias, quando a gente tem alguma infecção por bactéria, tá bom? Dá uma lidinha lá. E essas superbactérias aí, que o texto indica, é que ao longo do tempo as bactérias também criaram resistência contra alguns medicamentos, tá? Provavelmente porque elas sofreram mutação, quer dizer, com certeza elas sofreram mutação no seu DNA e adquiriram características que permitiram que elas conseguissem sobreviver mesmo na presença daquela substância que seria prejudicial para ela, que no caso são os nossos medicamentos, né? E também pelo mau uso do medicamento. Então, se a gente toma medicamento, o médico receita para 5 dias, 7 dias, de 8 em 8 horas, a gente tem que tomar 7 dias de 8 em 8 horas. Ah, mas eu melhorei lá no 5º dia, não vou tomar mais. Não. O antibiótico não terminou de fazer todo o efeito no seu corpo. Ainda tem bactérias que precisam ser mortas ali dentro. Combinado? Cianobactérias, importantíssimas. Elas fazem fotossíntese, porque elas têm clorofila e adivinha? Elas produzem todo esse oxigênio que está aqui, ó, no ar que nós, seres vivos, outros seres vivos, precisamos para respirar. Então, é importante entender que esse oxigênio que está aqui, ó, ele não vem das plantas, ele vem das algas marinhas, né? E água doce, algas de água doce também, tá bom? Por que elas estão no reino Monera? Porque elas são procarionte. Olha que legal, tá? Tem uma tarefinha lá, tarefa 5, é um folheto de campanha de como se prevenir para não adquirir doenças causadas por bactérias. Na página 53 tem um monte de exemplo. Na página 54 você vai fazer um desenho. Desenho, uma colagem, o que você queira fazer. É bactéria, hein? Não é vírus, tá bom? Não precisa arrancar, pode deixar lá mesmo. E não precisa fazer já, você pode fazer mais para frente, com o tempo. E se você já fez, muito bem, tá? Vamos falar agora do reino protista, que corresponde aos protozoários e algumas espécies de algas, tá? Características, eles são unicelulares ou pluricelulares. São mais evoluídos, mas ainda não formam grandes órgãos no seu corpo, tá? Que a gente chama de grupos de células com funções específicas, grandes tecidos, tá bom? Então, olha lá, vamos falar um pouquinho das algas. As algas são autótrofas, né?
unicelulares, fotossintetizantes ali, ó, autótrofos, realizam fotossíntese, produzem seu próprio alimento e, adivinha, produz oxigênio para o ar, tá? Por que essas algas estão no protista e não no monera? Porque elas são eucariontes. Olha lá, o que é eucarionte? É quando a célula tem uma membrana nuclear ao redor do DNA, diferente do monera, que é procarionte, tá bom? Olha os protozoários ali. Eles podem ter vida livre ou não, ou seja, vida livre, viver aí no ambiente aquático, água suja, água limpa. São unicelulares, tem alguns que são unicelulares e outros pluricelulares, tá? Eucariontes, célula com núcleo. Heterótrofos buscam alimento no corpo de outro ser vivo. Ah lá, olha que legal. Na sua página 27 aí, tem os principais filos de algas. Então, aqui, ó, nessas primeiras imagens aqui, todas elas são unicelulares. Essa daqui tem flagelo, são flagelados. Aqui, ó, algumas algas, aqui, ó, pluricelulares, algas verdes, algas pardas, algas vermelhas. Dá uma olhadinha nessa tabela aí da página 27, que tem algumas curiosidades. Algumas servem são utilizadas na fabricação de alguns alimentos para nós, tá bom? Olha que legal. Vamos falar agora sobre os protozoários. Os protozoários são divididos em 4 grupos. Rizópodes, tá? Porque eles têm esses prolongamentos aqui, ó, chamados de pseudópodes, e realizam fagocitose. Pseudo significa falso e podes, pés. Então, eles prolongam esses pezinhos aí ao redor do alimento. E aí, eles digerem esse alimento. Ó, alimento e rizópode, tá? Protozoário. E aí, ao digerir esse alimento, eles absorvem esse alimento. Isso chama-se fagocitose. Fago, digerir, citose, matéria orgânica, célula, né? Existem aqui, ó, os flagelados, que são unicelulares também, e tem aqui um flagelinho para se movimentar. Ciliados, ó, tem minúsculos prolongamentos, não é pelo, não é cílio, é que lembra um cílio de tão fininho que é. E aqui os esporozoários, que tem formato de esporo, tá? Então, ele é levado, tá? Ele não consegue se movimentar sozinho. Olha só, na página 29 aí, tem uma tabela enorme de doenças causadas por protozoários. Eu destaquei 3 fileiras, 2 aqui e uma no próximo slide. O que eu quero que você entenda, que você não precisa decorar essa tabela, mas eu quero que você entenda como ela funciona, tá? Ó, protozoário é o nome tem o nome do protozoário aqui, né, do ser vivo. Classificação, se ele é um flagelado, rizópode, doença que ele causa. Transmissão é como ele é transmitido pela água, por inseto, quem transmite ele para nós, tá? O que nós sentimos aqui, ó, o que nós sentimos aqui quando nós temos esse protozoário dentro do nosso corpo, e a profilaxia, que é o que eu faço para não pegar essa doença, não deixar esse protozoário entrar no meu corpo. É o que a gente está fazendo em casa, né? Uma profilaxia, uma prevenção, né? A gente está aqui para não ser contaminado com o vírus aí do momento, tá bom? Mas aqui a gente está falando, vamos focar aqui. Então, exemplo aqui, ó, essa doença aqui, ó, disenteria, é causada por esse protozoário Entamoeba histolítica, ele é rizópode, causa disenteria, que é a eliminação de fezes com muita água, sem muito controle, transmissão através de água e alimentos contaminados, né, contaminados por esse protozoário, que pode ser de água suja, alguém que pegou a mão, foi ao banheiro, não lavou a mão, foi lá comprar fruta, contaminou fruta, verdura, folhas, tá? Sintomas, diarreia, dores abdominais, porque daí a gente não consegue, fica com dificuldade de eliminar as fezes, né? Às vezes, em último caso, sai um pouquinho de sangue, um pouquinho de hemorragia interna. E o que eu faço para não pegar?
Saneamento básico, tratamento de água de esgoto que sai das nossas casas e tratamento da água que vem do rio para as nossas casas. E assim a gente não contamina os mananciais dos rios, né, os rios. E educação sanitária, ensinar as pessoas que não sabem, que não aprenderam por algum motivo, e os mais jovens, até uns mais velhos precisam reaprender, né? Cuidados com os alimentos aqui, lavar bem frutas, legumes, isso a gente já está vendo tudo agora, né? Outra doença aqui, ó, Trypanosoma cruzi é o protozoário, ele é flagelado. O nome da doença é mal de Chagas, Chagas é o sobrenome do médico que descobriu. A transmissão dele tem um inseto chamado de barbeiro, porque ele pica na região da barba, sempre à noite quando a gente dorme. E esse inseto, quando ele pica a gente, ele solta as fezes ao mesmo tempo. E daí provoca coceira, a gente vai lá, coça, e sem querer, como elas são invisíveis, as fezes são invisíveis, daí a gente acaba contaminando o buraquinho lá de onde ele picou. E aí esse protozoário aqui, ó, ele vai cair na corrente sanguínea, vai parar no nosso coração, lá ele fica vivendo para o resto junto com a gente da nossa vida. O problema é que ao viver junto com a gente lá no nosso coração, o coração vai inchando, né? E vai ficando com dificuldade de bater, tá? E aí provoca dilatação do coração, é o inchaço, né? Arritmia, tá? E uma baixa pressão, tá? Aí causa essa baixa pressão, causa desmaio, pode dar fraquezas musculares, vai atrapalhando a vida da pessoa, tá? Não tem cura essa doença, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, muita atenção na profilaxia. Não se desesperem, esse inseto ele é grandinho assim, ó, e ele é bem colorido. Tem uns aqui que são muito parecidos com o barbeiro, mas não é o barbeiro não, tá? Esse barbeiro, ele é típico de região onde tem aquelas casas de pau a pique, que não é assim, ó, igual a minha parede, a sua parede aí, ó, que tem revestimento de tijolo. São casas feitas de barro. Você já viu, né? Casas de pau a pique, uma madeira e uma camada de barro. E aí lá naquela paredinha lá esse inseto vive, tá bom? Então, olha lá, ó, cuidados, melhorias nas habitações, né? E nessas regiões, melhorar essas casas, né? Com revestimento, telas em janelas, quem mora perto nesses lugares aí, onde tem maior incidência do inseto barbeiro, tá bom? Que são aqueles mosqueteiros, tá? Próxima doença aí, plasmódio causador da malária, ele é do tipo esporozoário. Malária é uma doença que tem no Brasil, não tem cura também, tem tratamento, mas ela é endêmica, ou seja, ela é constante, a doença está constante numa região do nosso país. A gente está vivendo uma pandemia, agora eu vou falar de uma endemia, tá? Você já ouviu falar desses termos, né? Então, ela é endêmica da região norte do nosso país, tá bom? Ela é o plasmódio, olha lá, o plasmódio é transmitido por esse pernilongo aqui, ó, ou também chamado de mosquito prego, tá? Também não é comum aqui. A malária causa febre alta, febre baixa, febre alta, febre baixa, que se alternam, dando ondas de calor, frio, muito suor para tentar diminuir essa sudorese aí, para tentar diminuir essa temperatura, né? Dor de cabeça, dor no corpo. Não tem cura, mas tem o tratamento, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Na profilaxia, ó, combate ao mosquito, controle biológico, ou seja, outros seres vivos que consomem larvas desses mosquitos, as substâncias que matam esses mosquitos adultos, telas nas janelas, esses mosqueteiros, né? Onde se você for viajar para essas regiões aí, diferentes estados que tenham esses animais que são transmissores, sempre usar repelente, tá bom? Então, lá na página 29, você tem uma tabela enorme, tá? Olha aí, ó, na página 30, agora é sua vez. Eu vou fazer com você esses exercícios, tá? Então, vamos lá. Exercício 1.
A organização dos seres vivos em grupos baseia-se na observação de suas características. As algas unicelulares e protozoários são organizados em um mesmo reino, mas em filas diferentes. Opa, então tem características diferentes. Descreva suas semelhanças e diferenças. Olha lá, ele está pedindo aí das algas e os protozoários. Então, semelhanças. Se eles estão num reino, né? Eles têm um reino protista, então a semelhança que eles têm é ser eucarionte, tá? Agora, se eles são em filos diferentes aí, a diferença deles é que as algas são unicelulares e os protozoários pluricelulares, tá bom? Aí tem uma resposta para você se basear, tá? Tem também aí uma outra característica que eu acabei esquecendo de citar, as algas são autótrofas e os protozoários heterótrofos, tá bom? Olha lá. As amebas são protozoários risópodes, que se movimentam por meio de expansões da própria célula, chamadas pseudópodes. Essas estruturas são responsáveis por um processo chamado de fagocitose. Explica esse processo. Eu falei, ó, pseudópodes são prolongamentos que abraçam, englobam o alimento. E aí ela digere esse alimento e o absorve para se alimentar. Isso é a fagocitose, digerir e absorver esse alimento. Questão 3. Nenhum ser vivo tem papel dispensável. Todos são importantes no ecossistema no qual vivem. Considerando a veracidade dessa frase, ou seja, ela não é fake. Explique a importância das cianobactérias. Gente, cianobactérias são seres fotossintetizantes, eles fazem fotossíntese. Então, eles produzem oxigênio para a nossa atmosfera. Essa é a grande importância, né? Ah lá, depois você confere a sua resposta, tá? Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. Lembra desse ditado aí? Um fruto, baseando-se aí nos conhecimentos adquiridos sobre reprodução das bactérias, justifique o ditado. Lembra aquele ditado? Um fruto no meio aí dos outros o podre acaba espalhando aquela podridão. É mais ou menos assim, né? Não vou conseguir lembrar agora. Olha lá, o que acontece? As bactérias, elas, se tem um fruto que está sendo colonizado por um tipo de bactéria, que normalmente é decompositora, e os outros ali acabaram sendo contaminados, é porque essas bactérias se multiplicaram copiando umas das outras, que é aquele processo de reprodução chamado bipartição, tá? Cópias de si mesma. E aí elas espalham muito mais rápido, tá bom? Então, na página 30 aí, ó, e agora na página 31 tem mais dois exercícios. Olha lá. Como são classificados os protozoários e qual é a característica que os agrupam dessa forma, tá? Olha só, eles são classificados em 4 grupos. Lembra? Olha lá, ó. Risópodes, flagelados, esporozoários e ciliados. E são classificados assim pelo formato do seu corpo, o modo como eles se locomovem, tá? De acordo com o formato. Tem um crucigrama aí para você resolver, mas eu não vou falar todos. Pode consultar na apostila, tá? Por exemplo, na vertical aí tem o número 1, grupo de protozoários que possuem cílios. Ciliados, você vai lá e preenche. Olha lá, quer ver, por exemplo, ó, número 9, captura de alimento feita por pseudópodes. É o tipo fagocitose. E daí você tem aqui, ó, eu vou deixar aqui para você, ó, a resposta de todos esses, essas charadinhas aí, tá bom? Então, ó que legal aqui, ó, eu vou me encerrar. Espero que vocês tenham
gostado aqui da minha aula, né? Espero que vocês tenham gostado aqui de estar comigo, tá bom? E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês esse novo método de aprendizado. Eu estou adorando, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aulinha. Tchau!